Sintam-se à vontade. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Agradecemos a presença dos coordenadores, dos mestres, da banca examinadora. E é com grande alegria e enorme satisfação que apresentamos nosso trabalho de conclusão de curso. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Abordaremos aqui alguns assuntos, como eles: administração estratégica, fatores críticos de sucesso, participação de mercado, análise SWOT e o estudo de caso. Para que possamos compreender o que é administração estratégica, precisamos saber o significado dessas duas palavras. Temos por administração o ato de gerir, de comandar, de governar. E estratégias seriam rumos, caminhos tomados para que no futuro você alcance sua meta, para que lá na frente você atinja seus objetivos. Juntando essas duas palavras, podemos concluir que a administração estratégica é quando você gera e você comanda para que futuramente você atinja sua meta. Entretanto, a gestão estratégica nem sempre foi dessa forma objetiva e direta. Ao longo dos anos, ela passou por uma evolução. Por exemplo, na década de 50, as transformações ocorriam de uma forma muito lenta. As empresas tomavam decisões baseadas na sua intuição, baseadas no que elas achavam. Na década de 60, as empresas começam a pensar na expansão e diversificação do seu negócio, dando então um pontapé inicial para a evolução da gestão estratégica. Na década de 70, há o advento da análise SWOT, mas os planos das empresas ainda eram muito formais, lógicos e inflexíveis. Na década de 80, quando as grandes empresas vão começar a ter seus concorrentes, e para superá-los, elas começam a colocar em prática a sua vantagem competitiva, ou seja, aquilo que a coloca à frente das demais empresas. Na década de 90 é quando a gestão estratégica vai ter seu ponto mais alto de valorização em relação aos anos anteriores. É quando as organizações vão começar a mobilizar seus departamentos para que trabalhem de forma unificada para o alcance da meta. E da década de 90 até os dias atuais, no ano de 2013, houve também outras mudanças. Os clientes estão muito mais exigentes, as notícias se espalham de uma forma muito mais rápida. E no ambiente de exigência e velocidade, as empresas têm que se adaptar. E para que elas cheguem ao sucesso, elas precisam resolver alguns fatores críticos. Os fatores críticos de sucesso, eles são a problemática que nós, como empreendedores, iremos desenvolver, iremos ultrapassar para que possamos chegar ao horizonte. O fator crítico de sucesso tem que ser aliado ao planejamento estratégico da organização. Tendo em vista que a concorrência se torna cada vez mais acirrada, as pessoas estão buscando qualidade, as pessoas estão bem informadas acerca daquilo que elas querem. E as estratégias a nível de fatores críticos, precisamos pensar na que podemos desenvolver esses fatores, em satisfazer o desejo dos nossos clientes, a ponto de saber se os nossos fatores críticos de sucesso farão ou não a diferença na hora da sua decisão final de compra. Depois disso, uma minuciosa pesquisa de mercado e um banco de dados bem atualizado. Fazendo isso, a empresa tem que colocar no coração dos seus colaboradores o desejo, através de incentivos, premiando em cada setor, para que cada um possa chegar ao determinado fator crítico e ultrapassar. A organização, ela cresce a partir daqueles que colaboram para isso. Na verdade, esses fatores críticos de sucesso não é uma receita para que a empresa consiga alcançar o sucesso. Não existe uma forma de você dar uma pitada de administração, uma pitada de marketing, uma pitada de gestão estratégica, não. Qualquer empresa, para que possa chegar ao nível, ao top do mercado, ela precisa ter responsabilidade, precisa trabalhar muito e trabalhar com planejamento. Por isso nós desenvolvemos aqui 8 fatores críticos de sucesso que iremos desenvolver ao longo do nosso trabalho. Temos aqui os 8 fatores críticos de sucesso. O primeiro deles é o posicionamento. Diz respeito à posição que a empresa adota em relação ao mercado. Ela faz você destacar em relação aos concorrentes dela. A inovação, que é a implementação de mudanças na organização. É o que a organização faz para tornar-se diferente. Isso envolve tanto os processos quanto os produtos que ela fabrica. A produtividade
lucratividade é a relação que essa organização tem entre o que ela produz e o que ela gasta para produzir. O ideal é que ela produza mais, gaste menos para isso, para que assim ela tenha mais lucro. Nível de recursos é o trabalho prático da administração de materiais. Capacidade que a organização tem de dispor os materiais no momento que a necessidade dos colaboradores precisam, para que assim eles possam desenvolver as suas atividades. Lucratividade é a relação que essa organização tem entre o que ela arrecada e o que ela gasta. Então, que ela arrecade mais e gaste menos, para que assim obtenha lucro no final das suas análises financeiras. O desenvolvimento do desempenho da gerência respeita a capacidade da cúpula de gerência dessa organização, como ela consegue alocar cada colaborador de acordo com as suas competências e com as suas habilidades. Desempenho a atitude dos funcionários respeita como os funcionários trabalham suas competências e habilidades, porque assim se desenvolve melhor dentro da organização. E também diz respeito ao trabalho de cultura organizacional da empresa, porque a empresa trabalhando na cultura organizacional, os funcionários desenvolvem um sentimento de amor pela organização, passando assim a trabalhar pelo desenvolvimento dela com paixão. E a responsabilidade social é o conjunto de ações que essa organização toma para melhorar a sociedade em volta dela. Isso motiva o funcionário, porque assim como aquelas pessoas, ele também é uma pessoa. Então ele vê que a empresa se preocupa com quem está fora dela, não só com quem está dentro. Esses dois fatores críticos aplicados em conjunto pela organização trazem diferenciais para essa empresa e em relação aos seus concorrentes permitem ela obter uma maior fatia de mercado. Toda empresa tem certos objetivos. Certamente um deles é ter uma participação significativa em seu segmento ou até chegar na liderança de mercado. Para isso, usa-se a participação de mercado, ou também conhecida como market share. Market share é a fatia que o mercado possui ou irá possuir no futuro. Ela avalia o mercado consumidor. Market share também é conhecido como uma ferramenta, uma das principais ferramentas para a construção de estratégias e para criar um diferencial competitivo. Podemos dizer que toda empresa que tem um diferencial competitivo sai na frente dos demais que existem no mercado. Mas o que seria esse diferencial competitivo? É a forma que sua empresa é vista pelo cliente ou a forma que você é vista pelo seu chefe. É a empresa em relação com o concorrente e a empresa em relação com o cliente. É o motivo do seu cliente escolher a sua oferta por ser única e diferente do mercado. Para que isso aconteça, deve-se seguir duas etapas. Primeira etapa é sempre estar de olho no concorrente, para ver se o seu diferencial não está sendo comparado, não está sendo parecido com o dele. Segunda etapa é ser único, inovador, totalmente diferente das demais do mercado. Mas, principal de tudo, para que tudo isso aconteça, deve-se sempre ser cumprido tudo o que é prometido para o cliente, pois qualquer erro pode manchar a reputação da sua empresa e, para isso, utilizaremos a análise SWOT. No processo administrativo de uma empresa, em meio a tantas decisões relacionadas ao planejamento estratégico, é preciso conhecer o cenário no qual se está situado ou no cenário no qual se está trabalhando, para que assim se possa analisá-lo de maneira que concilie as informações e agreguem as mesmas à construção do plano estratégico. Mas para isso se deve utilizar de ferramentas gerenciais que auxiliem nesse processo, ou seja, facilite na tomada de decisão. Uma das ferramentas mais viáveis, eficazes e que foi foco de estudo de nosso trabalho é a SWOT. SWOT é a junção das iniciais das palavras em inglês Strengths, que significa forças, Weaknesses, fraquezas, Opportunities, oportunidades e Threats, ameaças. Em português, a sigla é reconhecida por FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Essa ferramenta, ela consiste basicamente em recolher dados importantes que vão se dividir e analisar os ambientes da empresa. O ambiente interno, visando suas forças e fraquezas, e o ambiente externo, suas oportunidades e ameaças, de maneira que posicione ou verifique qual a posição estratégica da empresa no mercado em que ela está situada. Mas para isso se deve conhecer o conceito e a importância das variáveis que são aplicadas na SWOT.
então, o ambiente interno e o ambiente externo da organização, onde o ambiente interno são as suas forças, são os aspectos positivos que a empresa tem em relação aos seus concorrentes. E as fraquezas são os aspectos negativos que influenciam a empresa em relação aos seus concorrentes. O ambiente externo são as oportunidades, são os pontos positivos que o mercado oferece, favorecendo assim o crescimento da empresa. São as oportunidades que o mercado oferece, a oportunidade do momento. E as ameaças são os pontos que venham a negativamente influenciar a empresa no seu crescimento. Após, então, analisarmos o ambiente interno e o ambiente externo, traçaremos, então, um planejamento estratégico, reunindo suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Traçaremos, então, o planejamento, implementaremos, após, realizaremos, então, atividades, colocando ações que possam ser tomadas, favorecendo, então, o crescimento da empresa. Logo, colocando em prática o planejamento, acompanhando as ações, temos então um controle estratégico para que possam ser tomadas ações corretivas que possam ser corrigidas ao longo do planejamento, assim favorecendo o crescimento da organização. Análise SWOT. Dizemos então que é concentrar-se nos pontos fortes, reconhecer as fraquezas, agarrar as oportunidades e proteger-se contra as ameaças. O estudo de caso foi elaborado a partir de uma minuciosa análise em uma microempresa. A microempresa escolhida foi a Confecção Livre, que é uma empresa do ramo têxtil que está há aproximadamente 25 anos no mercado de trabalho. Foi idealizada pela empreendedora Sueli Nilo Pereira, que, devido às limitações da maternidade, foi impulsionada a realizar seus trabalhos de confecção em sua própria residência. Foram 3 anos de preparação e estruturação, onde Dona Sueli trabalhava sozinha com apenas 2 máquinas. Em 2009, ela regularizou a empresa, registrou todas as suas funcionárias e obteve laudos como as do bombeiro e o selo da BBTEX. A BBTEX, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Varejistas Têxteis. Ela escolheu esse ramo de atividade, pois no passado obteve uma experiência bastante positiva na área. Podemos citar alguns fatores mediante os resultados obtidos da análise SWOT na empresa. Primeiro, abordaremos os pontos fortes. Ótima instalação com infraestrutura e área física. A empresa detém um bom espaço físico, uma ótima iluminação, maquinários bem distribuídos e um ambiente bastante agradável de se trabalhar, fluindo melhor o serviço de suas funcionárias. Qualidade e agilidade na entrega de cortes. A empresa tem como diferencial a qualidade em que seus cortes são produzidos e na parte da agilidade tendo em vista na pontualidade de entrega dos produtos. Agora, as fraquezas. As doenças ocupacionais, que são causadas pelos exercícios repetitivos. Não é comum na empresa, mas é notória a preocupação de Dona Sueli em amenizar esse problema. A ausência de um plano de marketing. Muito importante qualquer empresa ter um plano de marketing. Por quê? Porque o plano de marketing, ele proporciona ao departamento de marketing uma visão sistêmica, onde ele terá que direcionar todos os seus esforços, concentrando, tirando o melhor proveito das oportunidades e potencializando os pontos fortes. Agora, as oportunidades. Fácil acesso às principais rodovias. A empresa tem saídas para a rodovia Presidente Dutra, para a rodovia Ayrton Senna e as principais avenidas de ligação, facilitando assim a entrada e saída dos produtos. Parceria com clientes renomados. É difícil no mercado você encontrar microempresas que tenham parceria com grandes magazines aqui do Brasil. E a Confecções Livre tem parceria com as maiores, a C&A, a Renner e a Riachuelo. As ameaças.
carência de mão de obra especializada, qualificada. O que acontece nessa parte? É a dificuldade da empresa encontrar pessoas que tenham um certo entendimento na área para elas serem inseridas no lugar de uma funcionária que tenha saído da empresa, não dificultando na produção da empresa. A concorrência informal acontece com a chegada de estrangeiros ilegais no país, que com a dificuldade de regularização aqui no Brasil, eles acabam aceitando qualquer trabalho na área têxtil por qualquer remuneração, trazendo assim a concorrência desleal. Após analisarmos os ambientes internos e externos, traçamos um plano de ação que possibilitará a empresa alavancar seus negócios, uma vez que seguida as devidas orientações. Campanha de segurança e saúde no trabalho. Foi proposto às suas funcionárias que, ao iniciar suas atividades, elas praticassem ginástica laboral, ligando o que eu já tinha dito sobre as doenças ocupacionais, que servem para amenizá-las. Planejamento e controle da produção. Foi estipulado metas às funcionárias, onde a funcionária que atingir seria bonificada ao final do mês, trazendo alguns benefícios também para a empresa, como funcionários mais motivados e mais lucros para a empresa. Planejamento dos processos financeiros, que é muito importante toda empresa ter, seja ela pequena, média ou grande, porque ela precisa ter detalhadamente o fluxo de caixa, o balanço patrimonial e todas as finanças que correm na empresa. Parceria com escolas de costura, que já é ligando na parte que eu tinha dito das parcerias da mão de obra qualificada, que essas escolas elas agiriam como? Elas indicariam pessoas, alunas, que já estariam com certo entendimento na área e já seriam repassadas para a empresa, assim inseridas para não ter um prejuízo em sua produção. E a publicação de um blog, onde foi criado um blog, onde vai conter todas as informações da empresa, como fotos e a localização. E é importante porque alavancaria a marca e também traria novos clientes. Bom, esse é o logo da nossa empresa de objetos de estudo de caso. Como vocês podem ver, é o desenho de uma máquina de costura. Um ambiente de trabalho totalmente dentro das normas que a BVDEX pede. Se a empresa não estiver enquadrada, fica impossibilitada de trabalhar com esses grandes magazines dito aqui, Renner, Riachuelo, entre outros. Ali, ó, a parte da produção, onde existem duas costureiras, uma no overlock, uma outra numa máquina galoneira. A janela, que tem um lugar bem arejado, a iluminação é muito boa, isso faz muita diferença nesse ramo de atuação. E as costureiras fazendo alongamento justamente para minimizar aquela questão dos movimentos repetitivos, para evitar, ou seja, estamos aí acabando com as nossas fraquezas. E o que eu quero deixar para vocês hoje é que sucesso não se constrói apenas com dinheiro ou buscando o reconhecimento de pessoas. Sucesso se constrói buscando relacionamentos. Precisamos construir bons relacionamentos. Fazendo isso, todos nós alcançaremos sucesso. Que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado pela atenção. Parabéns. Agora eu passo a palavra ao presidente da banca, professor Marcelo. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para a Janaína. Janaína, vocês falaram realmente do mercado, né, e da informalidade. Então, como vocês analisariam hoje o mercado e a concorrência dentro dessa empresa que vocês estão criando?
dentro da informalidade, como você vai analisar hoje o mercado e a concorrência? Tendo como foco a informalidade, nós temos consciência que não é possível ter bater de frente mesmo com essa concorrência. Mas nós precisamos o quê? Sempre trabalhar na formalidade. Como já foi dito, os magazines que são clientes da empresa, eles abrangem todo o país e alguns até internacionalmente. Então você não chega a ser um fator que afeta diretamente a empresa na parte dos lucros e na parte da sua vivência, já que ela tem 25 anos no mercado e por um bom tempo ela também trabalhou no ramo como informal. Estou satisfeito. Obrigado. Obrigada. Passo a palavra à professora Lucinéia. Muito bem, parabéns. Eu vou convidar o aluno Felipe. Hoje no Brasil, nós sabemos que as microempresas têm ajudado muito na nossa economia, né? Mas a gente também reconhece que as microempresas têm passado por diversas dificuldades, tanto financeira quanto administrativa, né? Vocês trataram de um tema, proporam estratégias de trabalho, estratégias de organização, de administração dessas empresas, né? E eu queria saber quais problemas vocês identificaram para chegar no tema de vocês. Quais foram os problemas, as dificuldades que vocês enxergaram nas microempresas para sugerir esse tipo de estratégia administrativa? Então, primeiramente, as dificuldades financeiras que, como a senhora disse, as microempresas sofrem no Brasil hoje. Segunda, a dificuldade em avaliar a concorrência e estabelecer planos de marketing para o desenvolvimento dessas empresas. E terceira, poderia ser a parte administrativa mesmo. No caso, as microempresas não têm a estrutura tão favorecida quanto as demais, quanto as empresas de maior porte. E nós sabemos também que um dos motivos seria essa questão financeira, talvez o principal. E aí, assim, como proposta de trabalho, sabendo que a microempresa ela tem um capital, talvez não disponível para fazer um curso, alguma coisa, o que você sugere para chegar essa informação ao microempresário para que ele possa colocar isso em prática? Desculpa, não entendi a pergunta. O que você sugere para o microempresário para que ele possa colocar em prática as sugestões que vocês deram no trabalho? Então, primeiramente, no caso, a questão das parcerias, mas que possam favorecer melhor a empresa, que possam ajudar ela a se desenvolver de uma forma mais, como é que pode dizer, de uma forma melhor mesmo. E também na questão de incentivos governamentais, também isso favorece muito a empresa, e no caso desses incentivos governamentais, elas também favorecem o Brasil, que investe nas empresas que são do país. Ok? Passo a palavra ao professor Nelson. Muito boa noite a todos. É uma honra participar da 90%, viu? Desculpa o suspense. Eu queria convidar o Paulo para falar dessa questão.
Tem um ponto no segundo capítulo de vocês, que eu achei interessante, que eu acho que é um assunto muito atual em relação à situação das empresas de pequeno porte. Hoje se percebe as micro, pequenas e médias empresas como os motores de desenvolvimento do país. E vocês citam aí a terceirização como um fator de aumento de produtividade. Eu queria que, em primeiro lugar, você comentasse esse trecho do trabalho de vocês, e eu gostaria de perguntar para vocês qual é o aspecto da terceirização no Brasil, qual é o cenário da terceirização no Brasil, sendo que algumas empresas, por questão de continuidade ou por tradicionalismo, preferem manter a situação antiga, aquela coisa de manter toda a linha de processos dentro das suas quatro paredes. Eu gostaria que você falasse no assunto. Primeiramente, boa noite também, e também para a gente foi uma surpresa que você está aqui. Bom, com relação à parte de terceirização, hoje nós temos que avaliar dentro da microempresa, né, a relação de custo-benefício. Né? Se realmente isso vai ser viável para essa microempresa para fazer essa terceirização ou não, tendo em vista o capital que ela tem para poder investir. Nesse caso, buscando parcerias no mercado para ser mais competitiva e assim podendo estar talvez atingindo essa fatia de mercado que ela almeja. E vocês perceberam durante a confecção do trabalho a questão das empresas que relutam quanto a essa questão, abordar a terceirização como meio de trabalho? Vocês acham que isso é uma coisa muito presente no cenário das empresas brasileiras, como de um modo geral? Sim. Hoje, o microempreendedor ou a microempresa, geralmente ela está nascendo de um sonho. Ela nasce de alguma coisa, eu quero montar uma empresa, então eu tenho um sonho e vou batalhar por aquele sonho. Acaba o empresário não tendo a mente muito aberta para estar recebendo essas novas ideias e aí está desenvolvendo um trabalho melhor. Ao contrário aí da dona Sueli, que tem a cabeça aberta e conseguiu ouvir as nossas indicações aí e está tendo um bom desempenho na confecção. Melhorou. Estou mais do que satisfeito. Obrigado. Parabéns. Parabéns aos professores, ao orientador e parabéns ao professor Fernando. Tá? Pode sentar. Convido para compor a banca a professora Adriana